Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala galera vascaíno, Nagruz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita. Toda hora borbulha uma notícia a respeito dos gigantes da colina. E hoje não é diferente, galera. Caminho traçado na Copa Sul-Americana. O Vasco enfrenta o Independente Del Valle nos playoffs da competição e a classificação garante o confronto contra o Mushukiruana pelas oitavas de final. Vou explicar para vocês o que significa o playoffs, galera. O playoffs é o seguinte: o segundo colocado da Sul-Americana, que é o Vasco, vai enfrentar o terceiro colocado da Copa Libertadores, que é o Independente Del Valle. E nas oitavas vamos enfrentar o primeiro colocado da fase de grupo, que foi o Mushukiruana, pelas oitavas de final. Então, vamos entender direitinho para não ficar nenhuma dúvida, galera. O Vasco da Gama só vai enfrentar o Independente Del Valle porque o Vasco ficou em segundo lugar na fase de grupo. E o Independente Del Valle desceu porque foi desclassificado da Copa Sul-Americana, ficando em terceiro. E aí ele vai ter a redenção, né, de ganhar alguma coisa na Sul-Americana. Mas, como ele está pegando o Vasco da Gama, nós vamos dispensar o caixinha de suco, né? Aí agora o destino veio com essa, né? Botou aí o suco Del Valle para enfrentar o Vasco da Gama e botou também aí a tribo indígena para poder estar enfrentando o Vasco da Gama. Então, cara, já sabe que se perder, vamos ser muito zoados, né? Vai ter uma gastação danada que perdemos para o suco, né, de caixinha aí, o Del Valle, ou que nós perdemos para a tribo indígena, Mushukiruana. Então, o Vasco não pode dar mole porque já sabe, né? Vamos ter que aguentar a zoação. Mas saindo um pouco dessa esfera aí da brincadeira, galera, vamos entender que as datas do confronto com o Independente será nos dias 16 e 23 de julho, sendo o Vasco mandante no segundo jogo. Vai decidir em casa. Isso é muito bom, né? Porque decidir em casa nos ajuda. Então temos que empatar lá em cima nas altitudes, porque vamos jogar na altitude. Então o Vasco empatando na altitude, aqui o Vasco cai para dentro em São Januário e ganha e despacha o Independente Del Valle. Já nas datas das oitavas de final, que será no dia 13 e 20 de agosto, Mushukiruana decide em casa por ter feito uma boa campanha. Então, né, como o Mushukiruana fez uma boa campanha, ficou em primeiro na fase de grupo, ele vai ter a chance de decidir em casa. Então o Vasco tem que ganhar em São Januário o primeiro jogo e pelo menos empatar fora de casa, que já ajuda na classificação das oitavas. E já pela Copa do Brasil, galera, o Vasco pegou o CSA, né? Não vamos achar que é fácil não, porque não é fácil, porque o CSA já despachou o Vasco da Gama nas oitavas de final em 1992. Em 2002, o Vasco se vingou despachando o CSA. Então você já viu que o confronto, o retrospecto entre essas duas equipes está empatada. Então não podemos achar que já ganhamos, que já nos classificamos, porque o CSA é osso duro de roer e nenhum time que está na oitava de final é fácil de se ganhar. Então temos que, né, ir direitinho. A nossa sorte é que nós vamos ser mandante, né? Vamos decidir em casa nos dois confrontos, tanto na Copa Sul-Americana como na Copa do Brasil. O Vasco vai enfrentar o CSA em casa, né, no dia 6 de agosto. Ele vai decidir o seu destino no dia 6 de agosto. Porém, né, no dia 30, que é o primeiro confronto, vai ser lá no CSA, na casa do CSA, dia 30/7, e no dia 6 vamos decidir a nossa vida. Então não podemos dar mole, não podemos vacilar. Os confrontos da Copa do Brasil ficou São Paulo versus Atlético Paranaense, Atlético Mineiro versus Flamengo, Retrô versus Bahia, Fluminense versus Internacional, CRB versus Cruzeiro, CSA versus Vasco da Gama, Corinthians versus Palmeiras, que é o clássico, galera, que porra, a galera vibrou aí por esse clássico aí, é o clássico paulista. Botafogo versus Red Bull Bragantino. Botafogo também pegou uma pedreira, hein, filho? Red Bull Bragantino tá voando no Campeonato Brasileiro e vai para cima do Botafogo. Já teve confronto também na Copa do Brasil. Então parece que aí é uma Copa de revanche para eles, né? É um confronto de revanche também, Botafogo e Red Bull Bragantino. Então, cara, não
tem facilidade para ninguém. Todo mundo pegou brabeira aí, só pedreira. Isso se chama Copa do Brasil, oitavas de final, galera. E na Copa Sul-Americana, né, como eu disse, o Independente Del Valle também não é nenhum time bobo. Já despachou o Flamengo uma vez na Libertadores, então não é um time bobo, sabe jogar essa competição, sabe vir para cima, sabe como deve jogar, vai catimbar lá em cima, vai fazer de tudo para ganhar. E para quando chegar aqui na casa do Vasco da Gama, eles vão tentar pelo menos aí o empate ou a vitória. Mas não podemos vacilar, temos que entrar ligado no jogo, tanto nos dois confrontos, nós temos que entender que é jogo duríssimo. Porém, vamos ter a paralisação aí de uns 30 dias para o Diniz treinar o time, conversar, tentar, né? Tentar não, cara, ele não deve nem tentar, ele tem que conseguir botar esse time afiado para essas duas competições, porque essas duas competições vão acontecer pós-Mundial de Clubes. Então, é uma das chances que nós vamos ter de entrar com o time afiado, bem treinado pelo Diniz, para que possamos conseguir lograr êxito nesses dois campeonatos. Pelo menos é o que eu penso e é o que eu desejo, né? E é o que eu tô achando que pode acontecer, galera. O Diniz treinar, né? O Diniz conversar, treinar, né? Fazer aí jogadas ensaiadas, né? Treinar a sua saída de bola, treinar a defesa. E temos também a janela que vão se abrir para poder estar fazendo contratação. Então espero que o Vasco venha contratar, pelo menos aí, se eu não me engano, aí, pelo menos 2 zagueiros aí, porque o Vasco está carecendo de zaga. Um meio de campo para poder distribuir essa bola e um centroavante para poder estar substituindo o Verratti. Então temos que contratar pelo menos aí 4 atletas para poder estar vindo para o Vasco, para poder estar ajudando os Gigantes da Colina a conseguir lograr isso nessas duas competições e principalmente também se manter lá em cima na tabela na Copa do Brasil, galera. Então, tamo junto, saudações vascaína. Esse foi o conteúdo que eu trouxe para vocês e vou deixar para vocês aí, galera, a surpresa que a minha esposa me fez, a vascaína aí. Me fez aí uma surpresa aí no meu aniversário, que foi ontem. Adorei, fiquei muito surpreso mesmo, porque eu não esperava. Então, assiste aí. Valeu, tamo junto.